Nossa senhora. Não, mas. É uma das últimas. Baixa um. Só um. Mais um? Só um. Nossa, tá desafinado. Sessão orgulhosamente apresenta Leila Moreno, um papo musical artístico. Salve família, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à sessão, a mais uma sessão. E a convidada de hoje, cara, não vou nem falar pra você porque o Tim vai falar. E foi assim que eu entrei em sintonia com meu sonho. Eu lutei dias, meses, anos, madrugadas, altas horas, pra ter sabedoria o suficiente pra escalar o pico da neblina e dizer assim, ó, consegui. E quando olho pra trás e vejo tudo, todas as coisas pelo mundo viajando pela linha do tempo, eu percebo que a vida tem sido como aquele beijo, intenso, em que a gente não quer largar nunca mais. Por isso que a gente canta, a gente dança, a gente sonha e encanta. Porque a vida é uma parada tão breve, mas tão breve, que às vezes a gente esquece as coisas boas que viveu. Porque eu sei que no fim do arco-íris existe um pote de ouro. E esse pote de ouro é só seu, Grace Kelly. Só seu. Com vocês, com muito amor e muito carinho no canal Sessão, a rainha Leila Moreno. Chama, pai. Eu vim pronta pra rir, né? Eu também, a minha cara. Eu vim pronta pra rir. Ah, é muito legal. Pô, mano. Mano, que honra, irmã. Que isso, gente. Que honra eu te que ter. agradeço. De verdade mesmo. Eu que agradeço. E o que eu falei lá fora pra vocês é muito real. É muito legal ver isso aqui, comandado por vocês. Pessoas que a gente... Não só o fato de a gente trabalhar junto, mas que a gente torce muito, porque a gente sabe que pra gente é tudo um pouco mais difícil. E ver aqui o que vocês estão fazendo, onde a gente tá chegando, cara, é muito satisfatório. É muito alegre. E eu tô chorando, não é de tristeza, não. Eu tô chorando porque, tipo, é muito animal. É muito foda. É muito embaçado. Vocês tiveram essa preocupação de pesquisar os trabalhos que eu fiz, colocar alguns dentro desse texto, essa coisa bonita, essa voz. Tipo, Tim, Arif, obrigada. Fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz. Cara, Deixa eu me reidratar, dá licença. É uma trajetória emocionante, né, mano? É uma trajetória... Eu queria pedir a permissão aqui pra se recompor juntos, de um jeito... Só por lombra mesmo. Lombra, tem algum bicho lá que quando fala o povo baixa bem a bola? Leão. Leão, quando ouve o rugido, todo mundo fica bem quieto pra escutar? É o meu arquétipo, hein? Olha aqui, irmão. Aqui tem um bagulho, uma pessoa quando ela abre a voz, todo mundo fica, ó, piano pra escutar. Se liga, ó. Voz de leão. Vai na palma, Lombra, que eu quero ver. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, traz breja. Hoje o céu está tão lindo, traz breja. caralho, foda. Leila Moreno aqui na sessão, então eu vou me meter aqui nessa improvisação, porque o bagulho é foda e tamo ligado. Mesmo não sendo tão bom no violão, eu vou no improvisado. Daquele jeito, quase te fudi, mas ela não se pode ficar, mas não canta muito e vimos aqui. Bagulho é foda, deixa eu só te avisar. Quando canta e fala, todo mundo ouve, porque é a Leila, pá. Cê é louco. Amei, animal. Você é louco, canta muito, canta Animal, demais, bom. top. Como começou isso pra você, velho, o canto? Você falou ali na pré-sessão pra gente que, pô, desde os 5 anos você tá na área, né? Na carreira. A minha família tem um coral de igreja, né?
E eles têm um grupo também de samba, que chama-se Última Hora. E a minha mãe, ela não tinha com quem me deixar e acabava me levando aos shows e tal. E, gente, eu tenho certeza que eu vou ficar chorando nesse programa inteiro. Eu já quero pedir pra alguém pra trazer um lencinho, um papelzinho, alguma coisa. Porque, sério. Não, porque eu fico lembrando, toda vez que eu lembro disso, que alguém pergunta, eu tenho vontade de chorar já. Porque eu acho muito legal. É muito mesmo, mano. Legal. Não, mas voltando, minha mãe não tinha como me deixar, me levava pros palcos. Então eu cresci no backstage e tal. E aí, quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, comecei a fazer dublagem de Michael Jackson. E ela me inscreveu num grupo de circo. E aí eu fazia dublagens do Michael nesse circo. Aí quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, num dos shows da minha família, minha tia faltou, ela não pôde ir. E aí o pessoal pedia muito pra cantar aquela música Chuva de Prata, da Gal Costa. E aí eu lá, ficava lá olhando, ai, e a Rita não veio, e estão pedindo Chuva de Prata. Aí minha mãe, ai, eu não sei cantar essa. Cara, pra mim era normal subir no palco, porque eu achava que todo mundo subia no palco, achava que todas as famílias cantavam, e todas as crianças faziam isso. Eu peguei, subi no palco, puxei o meu tio Zé, né, falei, tio Zé, eu sei cantar, porque eu tava lá tantas vezes, né, fui tantas vezes. Daí ele falou, sabe? Eu falei, sei. Era o intervalo deles, né? Ele falou assim, tá, então vamos ver. Deu tom assim, né? Eu comecei, né? Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover. Daí ele chamou minha mãe e falou, você sabia que ela é afinada? Ela consegue pegar tom. Tá? Minha mãe, não sabia e tal. Aí ele falou, vamos fazer um teste. Era uma churrascaria, chamava Churrascaria Center Show, lá em São José dos Campos, que é a minha cidade, né? Gente, eu tomei cerveja, eu tô dando uns arrotinhos. Tá ligado? A sessão é assim. E detalhe, são 7 horas da manhã. Aí, cara, ele deu tom, eu comecei a cantar. E eu cantando chuva de prata que cai sem parar, pequenininha, pirando e tal, não sei o que. A hora que eu terminei de cantar, eu olhei pra trás, cara, todo mundo chorando. Eu falei, que merda eu fiz? Que eu fiz de errado, cara? A minha família inteira chorando, o pessoal que tava na frente batendo palma e chorando. Eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada, cara. Eu falei, gente, eles estão aprendendo por educação, mas tá todo mundo chorando, deve estar muito ruim. Aí, cara, minha família, na hora, já falou, não, ela vai ter que fazer parte da banda, né? Aí eu comecei a cantar na banda da minha mãe. Todos os eventos que eu ia, e era muito legal, porque as pessoas acabavam contratando a banda por minha causa, porque eles queriam, não, a banda vai, mas a menininha vai, ela vai. É a banda da menininha? Sério, mas era isso, cara. Porque imagina, gente, era isso, era a banda da menininha e tal, não sei o quê. E eu cantava Jairzinho e Simoni, cantava Tim Maia, cantava Gal Costa, cantava umas músicas bem legais, assim. E aí eu cresci no palco, mas aí quando eu fiz 11 anos, eu resolvi ter uma banda. Aí eu montei uma bandinha de garagem, né? Como todo mundo. Mas qual som que você tocava nessa? Rock and roll. Sério? Sério mesmo? Sabe por quê? Porque os moleques que eu arrumei pra tocar, eles não sabiam tocar outra coisa. Eles aprendiam naqueles livrinhos, sabe? Os livrinhos de cifra. As aulas de rock. Cara, só tinha rock. E eles não sabiam tocar outras coisas. Aí eu falei, cara, bom, vou ter que aprender a cantar rock. Aí eu, cara, virei roqueira, assim. Em um mês, a gente começou a ensaiamos um mês. Virei roqueira, só andava de roupinha preta e tal. Minha mãe fazia umas trancinhas assim, um negócio louco, assim. E eu jurava, a gente que é criança, a gente jura que a gente, né, é pãs do negócio. Eu jurava que eu era roqueira. Só que a minha veia sempre foi black, né? Eu falava, não, uma hora eu vou fazer meu som. E aí, o primeiro show que apareceu pra gente foi no show na igreja. Vamos cantar na igreja, né? Puta merda, cara. A gente chegou na igreja. Você tá aqui e vai nos curar, vai nos curar. Imagina um bando de criança, cara, de 11, 12, 13 anos, cantando na quermesse da igreja, tipo, Welcome to the jungle, we got... Nossa, era muito... Cara, que engraçado. Imagina as tia já. Não, as tia, o padre olhava, fazia assim, cara. Daí até o padre conversou com a minha mãe na época, ele falou assim, ó, eu acho legal você dar uma orientada na tua filha, porque ela tem talento e tal, mas arruma uma coisa mais, né, mais infantil pra ela fazer. Padre Marcelo. Aí minha mãe... Não tinha o Fabinho de Melódia. Legal que a minha mãe, ela não entrava nessa onda, ela falou, não, ela vai fazer o que ela quiser. Deixa ela fazer o que ela quiser, tudo é escola, aprendizado. E aí eu fui, daí depois da bandinha de rock, aos 13 anos eu fui pra uma banda de baile.
E banda de baile é a melhor escola que existe pra músico, né? Então eu comecei a cantar desde japonês até... todo tipo de música que você pode imaginar. E eu cantava muito pra galera da melhor idade, muito pra formatura, aniversário, casamento. Aliás, tipo, eu tenho até não é trauma, eu já curei isso, mas, tipo, meu aniversário de 15 anos, eu passei cantando no aniversário de 15 anos de outra menina. Cara, isso pra mim foi uma coisa assim, falei, cara, eu não acreditava. Eu falei, cara, será? Putz, eu fiquei meio assim, falei, puta, meu sonho era ter um aniversário. Toda menininha queria ter, né? Eu falei, não, um dia eu vou fazer minha festa de 15 anos. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fiz minha festa de 15 anos. E quem cantou na sua festa de 15 anos? Eu mesma, né? Você acha que eu vou gastar dinheiro com isso? Tá louco? Não, mas tem mais contexto. Não, eu cantei, imagina, eu fiz a festa, Vou fiz os contratar alguém bolinhos. pra cantar no meu aniversário de Cantei no da menina, não vou cantar no meu. Tá louco? Tá louco? É ruim. Tipo, eu no meu aniversário de 15 anos, ninguém ia contratar ninguém pra fumar minha maconha. Não, Você vai fumar que você plantou. Fumei com 21, no meu aniversário de 21. Então foi assim que eu comecei. Eu sei que eu estendi muito, né? Não, mas é isso. A sessão é essa. Se você A sua tendência. Se você quiser fazer uma pergunta pra gente, fica à vontade. É uma sessão, nós estamos na sessão, Tá. como tava acontecendo Então, normal. Nossa... Que hora que é a merenda? A merendinha já tá prontinha, a hora que sai. Brigadeiro de colher. Que entre a laredinha, tio. Não, Que entre zoeira. os tambores. Mas, então, Mano, foi assim. Você dá aqueles gritos que você dava lá chamando o Luiz na série. Você. William! Eu sei- Você treinava ou E você na era de vida, você verdade dá umas mesmo? dessas no Henrique? Não dou, não, porque o Henrique é bem de boa. Eu não preciso gritar, eu bato nele. Gritar é outro patamar. Só pra quem eu não posso pôr a mão. No Henrique eu bato. Tinha hora que saíam uns gritos daqueles, parece que dava vontade de dar uma bica na bunda dele. Não, mas Dava eu era um acho... de verdade mesmo. Mas é que eu acho que esse é um tratamento bem de irmão, né? Porque o irmão chama uma vez, e se não respondeu, ele fala, no inferno! Né? Eu sou bem assim. Inferno é leve, assim, é tipo numa versão. Numa versão mais teen, light, o inferno. mais light. Lá em casa eu já não respondia. Só elogio. Não, e o engraçado, assim, pra mim, atuando com o Luiz, é muito próximo, assim, do que seria atuar com o irmão mesmo, porque ele é muito sem noção, ele me maltrata. Ele é idiota. Imagina. Sério, ele me... Olha lá. Imagina, que isso. Eu? Não, fora de série, ele fica olhando pra minha cara e fala, nossa, você é esquisita, né? Ela é muito garota. louca. Ela interpreta, ó, vou abrir aqui pra você. Ela interpreta duas pessoas. Às vezes eu vejo ela abrindo o olho assim, ó. E aí ela fala. Acho que ela tá falando com ela e comigo ao mesmo tempo, passando o texto, tá ligado? E aí ela tem 3 personagens, ela faz os 3 assim, mas numa brisa muito sozinha. Aí eu olho de fora e falo, caralho, que brisa, mano. Não, você não fala de fora, você olha pra mim e fala assim, nossa, você é muito louca, né? É verdade. Não, tipo, eu me concentrando pra minha cena e falando, nossa, eu fico aqui olhando pra você tá doida, né? Nossa, que esquisita. Ok, vamos gravar, Fernando Meirelles, podemos gravar. Tá me deixando doido aqui. Velho. Essa garota aqui, ó, não dá. Não, cara, mas muito legal. Quando eu te vi lá naquela leitura que a gente teve... Conta que vocês me acharam metida. Conta agora. Aliás, câmera aqui, foca em mim. Não, foca em mim. Não, mas não é só eu não, cara. Todo mundo? Todo mundo acha que você é mó mala. Não, ó, Cadê o lencinho? todo mundo não, eu não... Já trouxeram o lencinho? Tá aqui, já prontinho. Já era pra essa mas é pergunta louco. mesmo, não tinha. Mas posso falar? Eu tô acostumada. É louco isso, né? Porque é um preconceito que a gente tem, né? Até E sabe o que pode estar ligado? Eu Eu tô pensando acostumada. agora do bagulho que você acabou de me falar lá. Da questão social. Da questão social, exatamente. Porque assim, eu tenho uma questão de socialização um pouco diferente. Eu sou difícil de começar a socializar com as pessoas. Eu sou difícil de começar a ter intimidade. Demoro pra conseguir ter esse tipo de conversa com as pessoas. Então, quando eu chego em um lugar, tudo pra mim é um pouco... Antes era assustador. Hoje... Já assim, eu já sei que eu tenho um pouco essa dificuldade de me associar com as pessoas, então eu fico tranquila, fico em paz, fico quieta. E essa quietude, né, esse silêncio, essa coisa de não ficar olhando muito no olho das pessoas, porque eu aprendi a olhar no olho das pessoas bem depois que eu comecei a fazer um tratamento para poder quebrar essa barreira. As pessoas acham que você tá se sentindo superior. Mas a verdade é que eu tô super contida, assim, sabe? Eu quero ser aceita. Eu sempre trabalhei pra ser aceita. E no primeiro momento eu não sei como fazer isso. No primeiro momento que eu conheço as pessoas, é muito difícil quebrar essa barreira. Pra mim é muito difícil. Até o Henrique, que é meu marido, ele tá aqui, ele sabe disso. Quando
a gente começou a se relacionar, era um martírio, era muito difícil pra mim conhecer os amigos dele, conhecer a família. A gente vai ter que ir na casa da sua mãe. Eu já começo a ter ansiedade, passar meio mal, porque o primeiro momento que eu conheço as pessoas é muito difícil pra mim, me dá taquicardia e tal, porque tem relação com o TA. Eu estou dentro do espectro autista, né? E os autistas, cada um, chama-se espectro porque ele tem vários tipos diferentes, vários níveis diferentes. O meu é leve, porém não me livra de ter comorbidades. Eu tenho comorbidades. Então eu tenho dificuldade de socialização. Antes eu tinha dificuldade de fala, mas eu cantava muito bem, mas na hora que as pessoas vinham conversar comigo, eu ficava meio assim, não conseguia falar porque eu tinha ansiedade. Sim. E a ansiedade nos causa gagueira, e daí eu tinha vergonha de falar. Então eu conversava pouco, cantava muito, brincava muito, viajava muito. Era esquisita pra caramba, sempre fui. e tem um pouco a ver. Sim. Porque na minha cabeça, assim, é tudo muito... O universo é tudo muito grande. É tudo muito gigante. Então eu tenho que passear por várias vertentes ao mesmo tempo. E às vezes as pessoas estão falando comigo, assim, uma coisa simples, que era desse tamanho. Você já assistiu o Mundo de Bob? Já. Eu sou o Mundo de Bob. Sabe aquele molequinho? Pra mim é assim. Um recorte ali a pessoa fala, nossa, entrei pelo cano. Na minha cabeça, tipo, o cara tá entrando no cano e, tipo, sabe? A minha cabeça, ela é uma viagem. Por isso que muitas vezes você falava comigo, você tava falando e eu tava assim, ó. Sim, é engraçado. Viajando em outros... Mas que bom que você percebeu isso e qual que é o tratamento que você faz? Tem cura isso pra... Não, é assim, é muito legal você perguntar isso, porque as pessoas, a gente foi educado para acreditar que o autismo é uma doença. E ele não é uma doença. Boa. Ele é só um mecanismo diferente. Como eu estava falando pro Henrique, é como se existisse o Windows e o Safari. Safari não, qual é o sistema do Mac? É o Safari. Apple. iOS. Windows e iOS. O Windows funciona muito bem no computador da Microsoft. Funciona muito bem. Mas se você pegar o iOS e colocar dentro do computador Microsoft, vai dar tilt, vai dar pau. Então, você respeita o Windows dentro da Microsoft. E o iOS, ele funciona muito bem dentro do Apple. E é assim que funciona. Por exemplo, os típicos, neurotípicos, que provavelmente são as pessoas que não têm essas comorbidades, não estão dentro do espectro autistas, eles são o Windows e funcionam muito bem nessa forma de pensar. Sistema Android, que é o que a galera mais tem no celular. E, por exemplo, o meu sistema seria um Apple, que é diferente e ele funciona muito bem dentro do meu. A gente respeitando isso e cada um usando o seu, ok. Agora, se eu tiver que usar o meu sistema dentro do Windows... A internet só funciona se for o Windows. Exatamente, ferrou pra mim. Porque, por exemplo, até pra atuar, às vezes a gente tem que ensaiar, ou a gente tem que fazer uma preparação, aí o cara faz assim, e faz assado, e faz não sei o quê. Cara, antes de tudo, eu já chego pra pessoa e falo assim, olha, eu funciono de tal forma, eu decoro de tal jeito, eu faço assim assado, porque pra mim, eu já descobri já reconheceu esse Mas caminho. Qual foi o caminho antes disso pra você poder hoje em dia falar isso pras pessoas? A galera não te respeitava? Não. Antes, quando eu era pequena, as únicas pessoas que eu conseguia ter socialização era minha família mesmo, porque a gente cresce dentro daquele ambiente, então você não vê diferença. Mas eu sabia que eu era diferente dos meus primos, porque a minha linha de pensamento era diferente, a forma como eu tratava as pessoas e a forma como eu gostava que eu tinha, o sentimento que eu tinha era um pouco diferente do sentimento que eles tinham. Então eu já entendia que eu era diferente. E a minha mãe falava, você é muito diferente dos seus irmãos. É mas esse diferente também não te fazia menos, né? Até porque é um sistema Apple, né, gata? Você é louco, tá de brincadeira. Ai, mas você acha que eu falei isso por quê, né? Tá ligado, né, mano? Porra, tá louco. Não, era bem isso. Eu sabia que eu era diferente. E porque também eu tinha um tipo de foco diferente dos meus primos que tinham a minha idade. Eles focavam muito em ser uma criança típica. Eu era uma criança atípica. Era bem diferente. Eu tinha um foco diferente, as minhas ideias diferentes, as palavras que eu falava eram diferentes. Eu era muito nerd demais pra ser uma criança. Era muito, tipo... Muito iPhone. Era muito iPhone. Entendeu? Muitas páginas abertas. Era muito louco, assim. Então, eu buscava essa resposta. Por quê que eu era diferente? De onde eu vim? Tanto que eu sempre acreditei que eu tinha vindo de outro planeta. Na minha cabeça... A camiseta diz aliens. Eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, eu vim de outro planeta, e eu tenho certeza que eu vim do planeta Sirius.
inclusive Sirius, tá falando do leão, Sirius, os felinos vieram de lá. Enfim, é outra conversa. É conversa de louco. Tá, mas fala sobre isso então. Conversa sobre louco, olha pra mim, por isso tá doido assim, ó. É aqui que você pode dividir esse papo, tá no lugar Se certo. não for aqui, onde nós vai É bem estar? aqui mesmo. Eu acredito. Why I believe in... Como é? Why do you believe in aliens? Por quê? Deu uma travada. Translate português, please. Obrigado, Pierre. Eu não acredito que nós viemos da evolução do macaco. Sim. Não mesmo, sinceramente. E eu acabei estudando muito sobre isso depois que eu conheci a física quântica. E acredito muito em mutação genética, em experiência genética. E não acredito que nós somos a primeira raça a ser super evoluída no universo, no sistema. Imagina, tem pelo menos 49 raças aí que estão povoando. Se a gente consegue chegar na Lua, a gente consegue chegar em Marte. Por que os caras não conseguem chegar aqui? Por que eles não chegaram aqui antes e já não colocaram a E nossa... já não estão, e eles são um planeta tecnológico e faz a gente achar que se a gente estamos é um avançando e eles estão nos dominando. Pois é, se a gente é um planeta tecnológico, por que os caras não são? Por que não pode ter em outro lugar? Lógico que pode. 1000 coisas podem acontecer, eles estão aqui, ou então nós somos eles. O outro planeta pode ser uma placa-mãe, que vai conquistando os outros planetas, fazendo todo mundo ser Cara, tecnológico. por que não? Tudo é possível, cara! Né? É loucura. Então, eu desde pequeno já acreditava num Paranauê desse. Então eu Qual achava... você tá assistindo isso aqui onde agora? Tá dominado. Pelo alien. Como começou? Você teve alguma experiência com alienígenas? Então... Tum, 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 tum. Quando eu era pequena, eu tive algumas experiências diferentes, por isso que eu achava que eu era diferente dos meus primos, que nunca falavam disso, não acreditavam em nada disso, nunca viam nada diferente. E eu via coisas. Sim. Eu sempre vi seres, eu tinha situações que eu saía do corpo, e, por exemplo, as pessoas escrevem as situações de EQM, já ouviu falar? Experiência quase morte? Eu tinha experiências de EQM sem acontecer nada comigo. Sem ter nenhum tipo de acidente, nada. Eu conseguia sair do corpo e me ver lá de cima. Eu tenho isso, só um adendo, em apneia do sono, tá ligado? Apneia do sono. Acontece. Então eu tinha essas experiências quando criança e eu falava com seres. E aí a minha avó falava, você tá falando com o morto. Aí manda Já benzer. na ruda, já vem na benção. Manda benzer e tal. E eu sabia que não era isso. Eu sabia que não tinha nada a ver com espiritualidade, com religião, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a frequência, com a nossa energia. Era a energia de outras pessoas que estavam se comunicando comigo e tal. Nossa, gente, será que vão me respeitar depois dessa entrevista? Super. Não, lógico que tá protegida pelos aliens, caralho. Você tem o sistema épico e tá protegendo. Tá protegida pelos aliens, que são a Sistema tecnologia. Que Mostra. conquista mundos. Quero ver. Aí, calma aí. Será que você não é a primeira do bagulho que tá não? Então, veja bem. Aí, cara, eu falei, não, eu sou diferente, enfim. E acreditei nesse Paranauê e falei, vou seguir meu rumo. Quando eu comecei a me tornar adolescente, eu comecei a fazer terapias mesmo, aí a minha primeira terapeuta falou, Leila, eu quero fazer um histórico com você de exames e tal, umas coisas, porque eu acredito que você pode estar dentro de um espectro. Eu não entendia nada do que era isso, eu tinha uns 15, 16 anos. E aí ela começou a fazer algumas perguntas pra minha mãe, fez perguntas pra mim e tal. Foi muito legal. E ela falou, olha, eu acredito que você esteja dentro do espectro autista, TEA. Isso pra mim foi um choque, porque na minha cabeça, como é de muita gente hoje, o autismo é como se fosse uma incapacitação do ser humano. Como se ele fosse incapaz, se ele não pudesse sentir, se ele não pudesse pensar. Como uma doença, Como se fosse né? o comunicado de uma doença terminal. Exatamente. Uma patologia, né? Exatamente. Pra mim, foi essa a notícia que eu recebi. Então eu me fechei. E eu não quis buscar uma resposta, porque eu achava que se eu soubesse de algo mais, se eu tivesse essa confirmação, eu ia achar que eu era realmente... E eu tinha algumas comorbidades antes, sim. Eu tinha uma comorbidade bem forte de balançar e ficar assim e tal, e eu não percebia isso. Só que eu parava rápido. Era uma coisa muito minha, assim. Isso não seria um toque? Então, isso acontece muito também. As pessoas, quando a gente fala... eu tô dentro do espectro autista, tal, não sei o que, assim, mas você não tem cara de autista. Isso pode ser um toque, isso não sei o que. As pessoas ainda não entenderam que o autismo, ele não tem cara. E ele não tem uma comorbidade única. Não tem uma coisa que define. A gente consegue perceber. É um estudo muito gigante. Eu demorei quase 6 anos pra descobrir, pra que tivesse realmente... Primeiro a gente tem o diagnóstico, depois a gente tem o laudo. Demorei muito tempo pra ter o laudo. Como você lida com isso hoje, assim? Hoje eu lido muito
bem, incrivelmente bem. Muito pelo contrário do que era antes, porque antes eu achava que realmente era um peso, ia ser difícil pra mim, e eu escondi isso muito tempo das pessoas. Sim. Escondi a minha vida inteira, porque eu achava que se eu falasse, eu não seria aceita, eu não seria respeitada, ou seria, como fala quando as pessoas não acreditam? Não, quando as pessoas não acreditam, Desacreditada. Exatamente, desacreditada, porque as pessoas não acreditam que o autista é capaz. Altamente capaz, extremamente capaz e às vezes mais capaz. Ou vem com aquele papo de dó, né? De tipo, não, vamos pôr um espaço aqui. Exatamente, isso mexeu muito comigo, porque eu não queria que as pessoas me tratassem com dó ou com indiferença. Tanto que quando eu tinha algum outro problema que não era relacionado a isso, teve uma época que eu tive leucemia. Eu não consegui contar para as pessoas que eu tive. Então eu passei por isso sozinha, porque eu tinha medo de que as pessoas tivessem dó e me tratassem, sabe, como a coitada e tal. Então tudo que vinha para mim, eu segurava, porque eu aprendi a fazer isso por conta do autismo. Eu não falava pros meus primos que eu tive diagnóstico, não falei para minhas tias. Só quem soube foi a minha mãe. Depois que eu tive realmente a certeza, eu contei para minha mãe. Pouco depois contei para meus irmãos, mas até para eles foi difícil isso, de entender, porque eles também tinham a mesma informação que eu. Será, Leila? Vamos ver um outro médico, rolou uma parada assim? A pessoa, eles desacreditam porque eles conviveram o tempo inteiro com você. E eles falam, mas você é cheio de manias, você tem essas coisas, mas isso aí não é nada, entendeu? E aí, quando você encontra um profissional, fala assim, olha, é por isso que você se sente diferente, é por isso, Só que atuar foi extremamente importante na minha vida, porque a atuação me trouxe o que os médicos chamam de camuflagem. O autista, quando ele descobre que ele tem uma forma de burlar as comorbidades, de burlar essa ansiedade, esse medo que ele tem de socializar ou de várias outras coisas, ele começa a usar da camuflagem. Então eu aprendi a atuar muito cedo, porque eu tinha que conviver com as pessoas. Eu tinha que sair em sociedade, eu tinha que ir a aniversários, eu tinha que conhecer gente nova. Eu criava personagens. E eu ficava no espelho, quando pequena, ficava conversando comigo e fazendo 1000 caras e 1000 situações, não sei o quê. E eu aprendi que esse lugar que a gente está quando está atuando era um lugar de conforto pra mim. Que eu não ficava nervosa. Ninguém tá me julgando. Nada. Eu consigo abrir as portas que eu tenho mesmo. Exatamente. Preciso genial, abrir. E além de tudo, o autismo te levava à perfeição disso, né? Porque você vou fazer o trampo perfeito, né? Obrigada. Fazer o trampo lindo, né? Eu gostei muito de você. Obrigada. Acabou de me chamar de perfeita. Não, se liga, velho. Vale a pena você ver um negócio aqui, velho. Tem um negócio que vale a pena você ver, Lombra. Vale a pena o Lombra ver. Mas isso aí não é perfeição, gente. Isso era o começo, cara. Olha ele ali. Parece. Leila Moreno. Mano, na moral. Parece que eu tava indo pro culto. Na moral, foi antigo. Mas nesse tempo, mano, e cantar lá no Raul Gil, puta. Mano, eu não cantava, nunca cantei. Mas puta que pariu, minha casa, a rua parava, todo mundo parava, assistir Raul Gil, vai todo mundo cantar. Porra. Fecha a boca, Luna. E Leila Moreno. Tô de boca aberta, que ela canta demais, mano. Ela canta muito, ela é configuração iPhone. Isso aí, ô, moleque, chega devagar aí, parceirinho. Não, muito legal ver isso, porque tem muito a ver com o que a gente tava falando. Nessa época foi a primeira vez assim que eu tive coragem de sair da minha zona de conforto, porque eu cantar em bailes com a minha família, cantar nas festinhas de São José dos Campos era muito fácil pra mim. Isso eu dominava. Agora, chegar num lugar que você não conhece ninguém, na frente das câmeras, com um monte de gente julgando, não sei o que, foi muito difícil. Eu passei muito mal no Raul Gil. Uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Eu passei muito mal, eu cantava e ia chorar, eu tinha crise de ansiedade, eu tive depressão nessa época, porque eu não sabia ser julgada. De ser julgado pra mim era uma coisa muito difícil, ainda é muito difícil. Então, todas as vezes que eu cantei, todo vídeo que você for assistir,
que você achar no Raul Gil, eu estava nervosa, eu estava tipo quase fazendo xixi na calça, eu estava desesperada, porque eu não acreditava que eu estava tendo coragem de subir naquele palco e fazer aquilo. Era muito diferente Era pra muito você, difícil assim, pra mim. Era muito difícil. Tanto que depois que passou essa fase do Raul, eu prometi pra mim mesma que nunca mais ia participar de um programa que alguém me julgasse. Sim. Isso é muito difícil. Mas foi muito bom pro meu crescimento, principalmente em relação a esse lance que eu contei pra vocês em relação à camuflagem. Sim. Foi um desafio e eu sabia que pra eu trabalhar com câmeras, eu precisava passar por isso. Então foi a minha primeira experiência mesmo com câmeras, com digamos que eu tava, de certa forma... equipe do caralho. Tava interpretando também, de alguma forma, né? Então foi muito importante aquilo pra mim. Eu não me arrependo de nada, a não ser das roupas que eu usava. Eram péssimas. Mas era a época, né, mano? Tava estourada. Eu tinha 15 anos, cara. Pra mim tava ótimo. Não, imagina, tipo, o pessoal vendo daqui uns 30 anos a gente vestido assim, Então. agora os caras... Então, E ó, se liga, a produção não tá nem sabendo o que eu vou chamar, mas enfim, a gente te stalkeou no Instagram. E Lá vem a palhaçada. ele tá produzindo ali agora, o nosso diretor é muito rápido. Sessão Stalk. Definições de foto de peso, atualizadas com sucesso, depois de quase 10 anos. É isso. Antônia, o que significou isso para sua vida? E como que é a relação entre vocês hoje, assim, depois de... Não é nem mais 10, né? Que ali era 2018, 2019. Foi, 2019. 13. 13. Na verdade, o Antônia, ele começou a acontecer de fato em 2004, quando nós fomos selecionados para fazer os testes. Eu tava cantando em uma balada em São Paulo, em cima de um balcão, porque eu vim pra São Paulo pra estudar. Eu vim pra cá com 15, de 15 pra 16. Estudar o quê? Música. Eu passei na Universidade Livre de Música, Universidade Federal. E aí eu não tinha como estar em São Paulo pra poder estudar nessa universidade. Então eu vinha pra cá e ficava procurando algum emprego. Mas nenhuma banda, eu fui procurar bandas, nenhuma banda quis me dar emprego. Então eu comecei a ir em baladas em São Paulo e pedir pra dar canja. Levava o microfone, porque os DJs não tinham essa cultura de falar no microfone antes. E aí eu levava o meu microfone, dava pros DJs e falava, pô, deixa eu dar uma canja. Cantava músicas do Foods, cantava umas paradas assim, falava pra eles, só solta a base e aí eu canto. Cara, a galera pirava, porque não tinha isso. Não existia o live vocal, não tinha, cara, nessa época não tinha. E numa dessas... A produtora do filme tava lá na balada curtindo, falou, cara, você quer fazer um teste com a gente, não sei o quê, a gente tá precisando de umas meninas pra fazer um comercial. Daí eu falei, pô, demorou. Fui lá, fiz o primeiro teste, tinham 200 minas. Aí fui passando, 30, 15, até que ficaram 5 meninas. Só depois que ficaram 5 meninas que eu soube que não era um comercial, que era um filme. Que louco. E aí em 2005 a gente começou a rodar o filme. O Antônia, ele de fato, assim, foi o que me colocou dentro do mercado de atuação. Eu sempre brincava de atuar, fazia já teatro, porque lá nessa escola de música que eu estudava, na Universidade Oswald de Andrade, vocês conhecem? Ali na Oswald. Tiradentes, ali. Exato, e lá a Universidade ULM é lá dentro. Universidade Livre de Música. Sim, então eu estudava música e atuação. Mas não tinha atuado de verdade. Então o Antônio me colocou dentro desse nicho, assim. E eu acredito que o Antônio ele foi um trabalho tão importante para nós, não só mulheres pretas e que vêm de uma origem humilde, mas para todas as pessoas que vieram dessa origem. Homem, menino, criança, mulher, mas todo mundo. E acho que foi inédito no Brasil, Foi né? inédito. Botar 4 mulheres Era a primeira pretas. vez que mulheres pretas Quem eram era a direção? protagonistas de verdade. Tinham vários diretores, mas do filme foi a Tata Amaral. Mas depois que virou série, aí o Fernando Meirelles também dirigiu, uma galera, a O2 produziu. Então, assim, cada episódio era dirigido por um diretor. Então a gente, um dos primeiros trabalhos que você faz, você ter essa experiência de ser dirigida por quase 20 diretores diferentes, um por episódio. Porra, já vê várias Que formas escola de que foi. Foi E muito como animal. foi a preparação disso? Eu lembro que numa live que a gente fez, você falou uma história da cadeia, cara. Queria que você falasse aí pra galera. desse Pro cara. filme, é que assim, primeiro a gente filmou e depois virou série, né? Pro filme, a minha personagem, ela matava um cara, que esse cara tinha matado o meu irmão, fictício, né? E ela queria se vingar.
Então ela matou o cara, sem querer. Deu um kung fu no cara. E aí eles achavam bacana, porque eu tinha uma cena em que eu saía da cadeia e que as meninas, as 4 meninas, iriam me visitar, né, no dia de visita e tal. E eles achavam bacana eu fazer esse laboratório na cadeia. E eu já conhecia as mulheres dessa cadeia, porque em 2015 eu comecei a cantar lá, fora do cinema e tal, no Dia das Mães, no festa de Natal, porque tinha 3 eventos no presídio feminino. Era o Carandiru feminino. E eu já ia cantar lá como uma ação social. Eu fazia isso. Pra poder treinar também e pra poder dar esse presente pra elas. Porque eu acredito no sistema de reciclagem humana. Eu acredito nisso. Que quando a pessoa errou, errou. Fez o que fez. Eu acredito que a gente pode consertar a humanidade. Que a gente pode fazer essas pessoas sentirem emoção e querer ser melhor. Então eu queria levar isso pra dentro do presídio feminino. Queria levar música, queria levar arte, queria levar emoção, queria levar amor. E aí eu conhecia já as mulheres de lá e a diretora Tata Amaral falou assim, pô, já que você já tem uma intimidade com esse presídio, vamos tentar fazer o laboratório e a cena lá dentro. Fomos, só que nesse dia eles falaram, Leila, é só laboratório hoje, tá? Não é a cena, a gente só vai treinar, você vai entrar numa cela, essa cela vai ter uma detenta de verdade, que era uma mula no dia, né, que ficou comigo, era uma mina de, não lembro se era da Bolívia, do Chile, não lembro. E aí eles falaram, Leila, você vai ficar 15 minutos com ela, vai ter uma conversinha breve, e aí a cena vai ser assim, a guarda vai abrir a porta, você vai sair e vai encontrar as meninas no pátio, vai abraçar, porque é o dia de visita. Falei, beleza, vamos lá. Entrei na cela, fecharam com cadeado, tudo certinho, eu com a roupa. Eu com a roupa de detenta e tal. Aí tô lá conversando com a mina e tal. Nossa, é um lance muito louco, assim, porque quando você tá dentro de uma cela, você sente a energia do lugar. Parece que você sente a energia de todas as pessoas que passaram por lá e é muito triste. É muito triste, é muito difícil. Eu nunca me imaginei dentro de uma cela. Eu entrei já comecei a chorar. Essa menina começou a conversar comigo e tal. E acho que essa era a ideia. Eles queriam que eu sentisse mesmo que era ser uma detenta. Aí passou 15 minutos, aí eu fui lá na porta, né? Gritei, passou 15 minutos, vamos fazer e tal. Aí chegou a guarda, a vigia e tal. Deu uma, cacetada assim, pá, cala a boca, para de fazer barulho. Falei, cara, colocaram uma atriz muito... Boa, né? Boa, cara. Pô, eu falei, pô, da hora, tal. Passou meia hora, 1 hora, 2 horas, aí eu fui lá de novo pedir, por favor, a gente pode sair. Eu falei, cala a sua boca, fica aí, cala a boca, vagabunda, não sei o quê. Cara, daí eu comecei a entender que aquilo fazia parte da minha preparação. 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7, 8 horas. Eu falei, cara, anoiteceu. O que a gente tá fazendo aqui dentro ainda? E nessa, de 8 horas que eu tava lá dentro, eu soube a vida inteira da mina que tava lá dentro, tudo que ela sentia, tudo que tinha passado. Eu tava vivendo aquilo, eu me senti como se eu fosse uma detenta. E sei lá, eu entrei numa imersão muito louca, assim. Aí quando a guarda veio, abriu a porta, daí ela abriu a porta e só falou assim, vai andando até o fim do corredor, cala a tua boca, você vai quieta, não vai dar um pio e vai olhando pra baixo. Ok? A hora que chega no fim do corredor, faz o teu trabalho e volta aqui, que você vai voltar aqui. Porque não acabou, não. Cara, pra mim aquilo era verdade. Eu tava sentindo mesmo que era aquilo e acabou, assim, sabe? Peguei e saí, fui andando, tem essa cena. Fui andando e a hora que eu cheguei no final do corredor, as minas estavam lá me esperando. Assim, chorando, elas estavam chorando, porque elas também passaram por uma preparação com outras detentas. Caraca. Contando o que era estar presa e o que elas estavam sentindo de visitar uma amiga que tinha sido presa. Cara, foi muito lindo. E aí eu nem sabia, mas a cena estava sendo gravada. E virou a cena do filme, real. Eu achava que era só um treinamento, só um laboratório, mas virou a cena do filme. E tudo aquilo que aconteceu ali, o meu choro, o abraço que eu dei nelas, o desespero, foi real mesmo, porque eu tava sentindo aquilo. Então, assim, o trabalho de Antônio, ele me trouxe esse tipo de experiência, esse tipo de visão. E eu sabia que o trabalho que eu já tinha feito antes com as detentas, de tentar levar música, arte pra elas, era muito importante. Porque a partir do momento que você tá lá dentro, você sabe que o mundo esqueceu de você. Você sabe que ninguém quer saber de você. E as pessoas querem te ver longe. Elas querem... Você é lixo, você não é nada. Então é muito importante a gente conseguir dar esse carinho, dar essa atenção pra essas pessoas, porque elas precisam disso. Porque elas não são menos do que nós. Talvez estão aí porque não tiveram
emocional o suficiente, oportunidade suficiente, não tiveram uma educação que as colocassem como... Situações que pudessem, né, articular Exato. isso. Então É triste, né, mano? É triste, só uma questão de oportunidades também. Então, eu acho que o Antônio, ele trouxe muito isso pra minha vida. Muito essa visão. E essas meninas também. Segura aqui, ó. A gente sabe que você não fuma, mas a gente tem um quadro chamado Pra Quem Você Passa o Seu Isqueiro. Pra quem você passa seu isqueiro? E a gente vai te apresentar esta pessoa. Você passaria seu isqueiro? Total. Eu daria uma fábrica de isqueiro pra ela. É? Meu, a Luísa Ó, é... o som, não fica fazendo isso não, que zoeira. Que a pérola pega. A pérola pega. A Luísa, pra mim, ela é uma mulher muito corajosa. Muito corajosa. E ela é muito jogada. Porque ela faz um trabalho que muita gente não tem coragem de fazer. E ela mostra muita coisa que as pessoas fingem que não acontecem. E acontecem todo dia, o tempo todo. Ela tem Eu conheci a Luísa, em 2005, quando ela me entrevistou por um programa que chamava Black Brasil. Ela apresentava um programa de cultura black, que a gente fala assim, seria muito interessante se um negro estivesse apresentando esse programa. E quando ela foi me entrevistar, eu falava, cara, quem colocaram essa menina loira pra apresentar um programa de black? A gente sabe que isso é o sistema. A gente sabe que isso é o mercado. Sim. E no dia eu fiquei, o que tem a ver, né, cara? O que tem a ver? Não entendi nada. Beleza. Quando ela começou a falar que ela quis fazer esse tipo de programa, porque não tinha na TV... porque não via esse tipo de programa, ninguém dava oportunidade e dificilmente iriam dar se fosse um negro, ela falou assim, cara, eu não perdi a oportunidade de fazer, porque não tem, eu gosto de música black, gosto da cultura black e tô fazendo. Falei, cara, que animal. Ela foi lá e fez, ela sabe que pra ela é um pouco mais fácil, porque é uma menina loira e tal, não sei o quê. A gente teve essa breve conversa, assim, eu já comecei a admirar ela ali. Quando passou um tempo que eu comecei a ver algumas coisas dela e percebi que ela lutava pela causa animal, e pela não só a causa animal O Lombra ficou feliz. Mano, meu sonho conhecer é o ser humano que eu mais quero conhecer é ela. Pô, já faz a ponte aí. Eu vou fazer. Pra conhecer ela luta muito por nós. Quem não conhece aí, por favor. Trazer a Luísa Mel aqui pra você conhecer. Tem que trazer a Luísa, ela tem que trazer. Não, vamos fazer essa ponte, vamos fazer essa ponte. Por favor. Quando eu percebi o tamanho do esquema que ela montou pra poder fazer com que as pessoas enxergassem que o animal, ele é um semelhante, ele é parte de nós, ele é parte desse planeta. É isso, mulher, é isso, gente. É isso, mas é isso mesmo, é real. Ele tem tanta direito nesse planeta quanto nós. Por que podemos mais? Porque a gente tem um outro tipo de ser senciente. Eles são sencientes também, mas porque a gente consegue dominar. Porque a gente sabe matar. Porque a gente sabe matar, a gente sabe dominar, porque a gente construiu uma arma, porque a gente construiu grades, a gente pode mais? Não, isso aí é covardia. Isso pra mim é atitude de covarde. Porque o ser que não é covarde, ele é de igual pra igual. Vai lá no safari. Sai na mão com o leãozão. Sai na mão com o leão pra ver quem pode mais. Sem nada, sem nada. Então, assim, a Luísa, ela traz a consciência de que o ser vivo, independente do que ele é, de que raça, de que... Enfim, de que marca, de que estilo. De qual quebrada aqui. Ele deve ser respeitado de todas as formas. As coisas que ela mostra, que as pessoas fazem com os bichos na rua, os maus tratos, que pegam aquelas fêmeas pra procriar desesperadamente só pra ter um cachorrinho de grife. Não é grife que fala, como é que fala? De pedigree. Pedigree. Só que ninguém sabe de onde saiu aquele filhote. Vai ver as mãezinhas. Vai ver, cara, o que acontece com essas mãezinhas. Todas ferradas, todas fudidas, sabe? Toda hora tendo filho, dentro de uma gradezinha, sem ver sol, sem ver nada, e toda hora tirando o filhinho dela, e aquele estresse, e elas perdem pelo. É uma coisa, assim, triste. Imagina fazer isso com um ser humano. É o que se faz na sociedade periférica, né? Joga a galera pra ver 10% do que acontece no mundo, só ter acesso a 2% do que acontece no mundo. A galera fica ali reproduzindo filho, fazendo, morrendo, nascendo, se matando, né? E aí, ela coloca a verdade, ela mostra a verdade do que acontece, não só em relação aos animais, mas também em relação ao nosso bio, nosso sistema, a nossa terra. Se a gente não cuidar disso, a gente vai ferrar. A geração dos nossos pais e a nossa geração ferrou o planeta. A gente já sabe disso. Tá cagado. Exato. Tá cagado. Tá cagado. E espero que a geração parte do Brasil, né, a geração dos filhos de vocês tragam a solução, porque a gente cagou. Até lá vai ter 11 bilhões de pessoas. Tomara. E se não existir... Tomara porra nenhuma. E se não existir pessoas como a Luísa,
A gente tá frito, porque a gente não vai saber. A gente tem 8. Eu não bebo desde a sua casa. Quê? Desde o dia da sua casa que a gente fez triste. aquele dia da festa. Que triste. Lembra? O último dia Você bebeu pra caramba do aquele dia. pico. Então, Você por bebeu. isso que eu não bebo mais. Porque aquele dia, nossa, aí De brigando noite, eu você e minha dormiu esposa lá na sala, grávida. né? Você dormiu na sala. Ele demorou um ano pra desinchar. Demorei um ano. Você ficou Ainda tá. falando pra caramba. Você ficou... Eu falei dormindo. Dormindo. Nossa, Deus me livre. Mas, ó, mano, vamos pro que interessa. Pra essa pessoa aqui, ó. Você passaria o seu isqueiro? Muito. Absurdamente. Todos os isqueiros possíveis. A Negra ali, ela é ela é uma bandeira. Que alguém pegou e levantou primeiro assim. Ela foi a primeira mina a vir com a voz do rap, sabe? A vir com a cara dela, a cor dela, o cabelo dela, tudo de frente, assim. Essas meninas que hoje estão aí ganhando seu espaço na música, as meninas pretas de periferia, a gente tem obrigação, todas têm obrigação de conhecer, saber quem é a Negra Lee. Porque ela foi a primeira mina. Ela foi a que veio junto com um monte de cara atrás, quer dizer, na frente. Porque os caras vinham na frente. Sim. Sempre na frente. Pô, E a mulher tô sempre tava no sabota, canto. né? Eu tô com sabota. As mulheres sempre estavam no Back canto, vocal, sempre tava atrás. lá de trás. E a Negra ali foi a primeira que, tipo, foi ganhando o espaço dela até ela se tornar, a mina pá, que não precisa estar atrás de um monte de homem. E trouxe a música dela, não trouxe música de ninguém, trouxe a letra dela, a voz dela. Então, quando eu trabalhei com ela, nos primeiros ensaios e testes e tal, eu não sabia o tamanho que ela era, não fazia ideia. Isso foi muito bacana, porque quando a gente chega com pré-julgamento também, esse é artista, é isso, é aquilo, não sei o que, você já fica meio assim, né? Eu cheguei sem saber quem era, a gente se tornou muito brother. Eu e ela, realmente, na época de Antônio, a gente era muito, muito próximo. Tanto que eu tive que morar na casa dela pra poder fazer o Antônio, porque ele foi filmado na Brasilândia. E nos colocaram dentro da casa dela pra morar um tempo, pra gente poder ficar filmando lá. E viver também. Mas como que é a relação entre vocês hoje? Acho que eu tinha até perguntado na outra, né? No Stalk. A relação de vocês 4 hoje. Hoje é muito diferente do que já foi. Primeiro porque a gente tava filmando todo dia. A gente vivia a mesma vida e ficamos assim, no Antônio ele rolou de 2005 até 2008, mais ou menos. 2009, não, até 2009, a última temporada que passou. Então a gente realmente tinha uma proximidade muito grande. Eu e a Lee, a gente parou de se falar a partir do momento que eu comecei a fazer novela, fazer outros filmes. É como filmar. A vida, você Como vai filmar. começa a fazer. Vocês sabem disso. A gente faz um filme, a gente faz um trabalho, você tá muito ligado àquela pessoa e parece que aquilo não vai acabar. Sim. Mas quando você começa a ir para outras vertentes, ir para outros trabalhos, Você faz- aquele outro pessoal vira sua família. E aí é muito difícil você manter esse contato. Eu e a Lee, principalmente, acho que a gente perdeu mais o contato porque tinham pessoas também entre nós, assim, que não deixavam a gente estar mais próximas, assim. E acho que isso acontece muito na vida da gente que tá ali trabalhando com arte. As pessoas, elas, talvez por ciúme, por inveja, por medo, alguma coisa... Ver como as duas pessoas trabalham juntos, assim, e ver que é muito potente, às vezes põe ele naquele projeto. Na verdade, põe eu naquele lá. soube de uma pessoa que tinha uma ligação comigo, um tempo atrás, uma ligação com a Lee, e que sempre vinha falar coisas assim e tal, assim, que eu falei, eu acho que é melhor a gente ficar um pouquinho distante, porque acho que a gente perdeu a conexão. E isso aconteceu comigo com várias pessoas ao longo da vida. Porque outras pessoas chegavam e falavam alguma coisa. Eu aprendi isso um pouco tardio, foi um pouco tarde, que a gente tem que ter a nossa impressão, a nossa conexão com as pessoas. Hoje, depois de estudar bastante física quântica, eu entendo que o que eu tenho com você, o que eu tenho com você, só a gente pode cortar, não é ninguém pode cortar. Então... o que essas pessoas falavam pra mim, eu decidi cortar, entendeu? A gente se conecta aqui, ó. Isso aqui tá tudo conectado, tudo uma vibração, frequência. Então, eu acredito que a gente acabou perdendo a frequência porque a gente se distanciou também. Porque a partir do momento que você tá muito próximo das pessoas, você se conecta com elas. Mulheres, se ficam muito tempo perto uma das outras, elas começam a menstruar na mesma data. Sim, Por quê? a minha mina, ela trabalhava no Faustão. no Faustão e eram 30 mulheres. No Altas Todas Horas era assim.
Todas misturavam na Na mesma época. Mas sabe por quê? Isso é frequência. É frequência. Tudo tem a ver com os astros, com a lua, Exato. com... Tudo tá ligado. Tudo tá ligado. E a partir do momento que você se distancia das pessoas, você perde a frequência com elas. Você pensa menos nelas. Então... Muda seu calendário, né? Muda completamente. E o que aconteceu com a gente, no Antônio, foi isso. E aí teve uma coisa também, por exemplo, eu e a Kelina, a gente nunca foi muito próxima na época que a gente filmava, porque a Kelina ela era a única que era casada na época, já tinha filho e tal, então ela tinha uma vida um pouco paralela. Eu, assim, de A Negra Ali, a gente era muito infantil. Assim, infantil que eu digo no sentido, a gente era muito zoeira. Era zoeira o dia inteiro. Cara, a gente só dava risada, era só piada, então eu me identifiquei muito com elas, assim, na época. Aí depois a Cindy, né, que é uma outra atriz também, ela acabou ficando um tempo na minha casa, tive muita conexão, mas os outros trabalhos fizeram a gente se desconectar, que é uma pena. E agora a gente voltou ao contato há pouco tempo, depois que a gente participou do Festival de Cinema Brasileiro, que a gente teve que apresentar, que inclusive foi tirada aquela foto. E a gente voltou a se falar, todas voltamos a nos falar. E essa pessoa? Ai, o chefinho. Aliás, vocês têm que trazer o Serginho. Você é louco? Imagina que honra trazer o Serginho Grossman, mano. Cara, não existe. Quer dizer, eu não sei, porque eu não conheço todos os seres humanos também que apresentam um programa de TV. Mas eu nunca vi, cara, um cara tão, como é que fala, generoso, tão do bem, tão incrível, tão... Cara, a gente tá falando desse lance de energia, sabe quando a pessoa chega perto de você, assim, você percebe que, é do bem? Tem gente que chega... Você dá um abraço, aí você aperta mesmo um abraço e fala... É muito do bem. É muito do bem, me ensinou muito. Eu falo pras pessoas, se eu tivesse me formado mesmo em rádio e TV, se eu não tivesse largado o cinema, não tivesse largado os estudos que eu fiz, nenhum deles me daria o diploma que é assistir o Serginho por anos, por 10 anos, tá assistindo esse cara apresentar. Qualquer pessoa que assistiu esse cara apresentar entende o que é um monstro. Irado. Sabe? Ele é demais, ele é fantástico. E é incrível. a apresentação do Serginho pro Henrique, seu namorado, como é que foi? Que ridículo! Que ridículo! Ele teve toda a oportunidade da vida de falar bem de mim pro meu chefe. Veja bem, tô eu lá, né, falando com ele, porque ele tinha acabado de tomar a vacina do Covid. E o Henrique é de Curitiba. E a gente faz vídeo direto. E o Serginho tava lá, mexendo nas coisas. E eu lá no meu cenário, falando... Pô, vida, que legal, e não sei o quê. Aí o Serginho chegou... O que você tá falando aí? Ele é assim, de zoeira, né? O que você tá falando aí? Tá fazendo ligação aqui no meio do programa, não sei o quê. Falei, Serginho, tô falando aqui com o Henrique, com o meu prometido. Aí ele falou assim... Deixa eu falar com ele, então. Daí eu coloquei assim, né? Eu falei, putz, o meu marido vai falar muito bem de mim, né? Pro meu chefe, né? Aí ele falou... Oi, Henrique, tudo bem? Beleza? Aí o Henrique falou assim... Ah, tudo bem, só que assim, toma cuidado com ela, viu, Serginho? Porque ela é muito peidorreira. Cara, ele podia ter falado qualquer coisa, ele podia ter me enaltecido, ele podia ter... Peidorreira! Ele vai falar pro meu chefe que eu sou peidorreira. E não, e o pior, o Serginho falou assim, cara, fica de boa, porque eu conheço faz um mó tempo, ó. Porra, cara. A gente percebeu que aqui tá saindo só por cima. Eu achei que era um cheirinho de grow, mas uma pessoa mandou um salve pra você. Uma fofeza de salve pra você. Um salve. E Leila, minha rainha. Primeiro, eu tô com saudade. Segundo, tá chegando. E terceiro, lembra um dia que a gente fechou uma rua em um dia de gravação de Pico da Neblina? Ficou desfilando. Lembra? Um beijo do seu tamanho, confere aí o vídeo. Sou eu na Adobe aqui, 6 horas da manhã, desfilando na rua de pijama e roupão, sabe por quê? Porque a gente pode, querida. A gente falou assim, fecha a rua que a gente vai passar. Os carros pararam. Os aviões planaram. E a sociedade bateu palmas. Bom dia! Bom dia, Brasil! Isso foi às 6 horas da manhã, cara. Não,
e a Naomi, ela é isso, né? Ela é isso, ela chega, bom dia, e aí, você quer? Eu falei, gente, essa criança é minha. Ela saiu de mim de algum buraco, não sei qual ainda, mas ela saiu, cara. Por isso que não tinha forma melhor do que finalizar com o salve dela, mano, nossa sessão. Ela é perfeita. Não, e o que será essa menina? Ela já é, né? Mas o que... E ela já tá do tamanho do Luiz. Sério? Tá grande, ela tá grande, Meu Deus, cara, ela é fantástica, assim, eu sou fã dessa menina, sou fã dessa criança, porque imagina se a gente tivesse visto mais isso, Sim. Né? Exato. Então ela é tipo como se fosse uma Negrali da vida, essas meninas que vão mostrar pras outras o que a gente pode. Vem, amiga, bora. A gente pode. A gente é isso aqui, é muito maior do que pensam que a gente é. Cê é louco, senhoras e senhores, com toda a satisfação do mundo. Essa foi a sessão com a Leila Moreno. É pra mim? Toda! Bata também que você merece todas da A gente tem todo aqui um kit. agora é a parte de mimos recebidos, né, Os querido? nossos patrocinadores, ó, Puff. Fortalecer sua sessão, a sessão do Henrique. Sessão. Que eu sei, Navarro, Grupo HBT, Ale da Puff, certo? Puff. Navarrinho aqui novamente. Nossa, obrigada. Deixa eu ver. Recebidos de hoje. Recebidos de hoje. Então, galera, se inscreva no canal, beleza? E vamos pra próxima Se sessão. torne aliado aqui no nosso QR Code que tá aqui em cima pra dar aquela fortalecida pra gente continuar ainda naquela session, sempre rolando daquele jeitão que você gosta. E vem com nós, né, filho? Eu tenho um recadinho pra dar. Eu não poderia terminar de uma forma melhor. Tchau, querido! Gente, eu amei os presentes! Tudo pra mim. Obrigada. Galera, brigadaça. Foda. Gente que é Cara, brigadaço pra caralho. Gigante. Papo ideia, louco. Obrigada. Tá no ar ainda? Nossa, sempre. Gente, obrigada. Assista a sessão, curta a sessão, seja a sessão, porque isso aqui é um marco. Isso aqui tem que existir, isso aqui tem que crescer, isso aqui tem que brilhar mais do que já brilha. Vamos fortalecer. Você que tá assistindo, pega aí teu dedinho, compartilha aí. Você tem vários grupos, você tem uma galera no WhatsApp, você tem uma galera... Cara, isso tem que espalhar, as pessoas têm que conhecer. Porque esse aqui é o espaço que a gente tem. Muitas vezes a gente tem pouco espaço nos lugares convencionais. Esse é o lugar que a gente pode ter e que a gente tem confiança de que você vai assistir. Então espalha aí pra quem você curte, ok? Porque o sessão tem que ser o sessãozão, sessãozaço. Você quer se tornar nosso aliado na sessão? Sorteio, make-off, fotinho, corte exclusivo? Fortalece nós aí, meu time! Uau! Você cria a vinheta, Rafa? Cê é